Pai do Senhor, irmã Eliette Luísa, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. Betânia, Pai do Senhor, Betânia, seja bem-vinda. Deus abençoe Betânia, já está aqui conosco. A continuação do nosso estudo hoje sobre o Tribunal de Cristo, não é isso? O Tribunal de Cristo hoje. Nivaldo Carneiro, Edilson Luiz, o evangelista Edilson Luiz está presente. Nessa construção hoje, na segunda aula do Tribunal de Cristo. Graças a Deus. Nós já tivemos a aula ontem, começamos a falar sobre o Tribunal de Cristo e falamos a respeito de diversos tribunais na Bíblia. A Bíblia vai mostrar, na verdade, 6 tipos de tribunais que acontecerá após a chegada de Cristo. E a gente comentou ontem a respeito desses tribunais. Deixamos o restante do estudo para hoje, né? Os tribunais escatológicos. Nós falamos a respeito disso, depois falamos a respeito das obras que serão julgadas. Ivan Márcio Augusto Ferreira, paz do Senhor. Irmão Augusto Ferreira, Deus abençoe. Deixa eu dar um clique aqui. Pelo que estou vendo aí, já chegou a nossa irmã. Ok? Vamos orar, vamos começar orando. Senhor Deus, nós queremos te louvar por esse dia, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Assim como o Senhor esteve conosco ontem, e a tua presença foi muito forte aqui, nos trazendo a iluminação e a revelação da tua palavra. Da mesma forma que o Senhor se faça presente hoje neste lugar. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Que eu possa, Senhor, através da tua palavra e dos conceitos bíblicos, alcançar os corações das pessoas. E não só alcançar os corações, mas que esses corações sejam transformados pela tua palavra. Assim nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, já chegaram algumas pessoas aí. Enquanto isso, Lucicleide chegou. Vamos fazer uma revisão da aula passada, né? Vamos dar início a uma revisão e até para chegarmos no ponto aonde nós paramos. Na aula de ontem, né? Quem está chegando agora, já pegue sua Bíblia de estudo, sua Bíblia, já coloca no colo. Tire todas as distrações, como televisão, som, celular ou coisas assim semelhantes. E vamos lá. Pai do Senhor, Lucicleide. Jacira também chegou. Chegou cedo, Jacira, hoje. Sempre Jacira chega um pouco mais tarde. Deus abençoe. Ontem foi muito interessante. A aula de ontem nós falamos sobre a respeito do Tribunal de Cristo. E nós, na introdução do estudo, falamos a respeito dos 6 tribunais escatológicos que irão acontecer. Falamos sobre o Tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras dos crentes, o julgamento das obras e não da pessoa. O julgamento das obras, das ações, das atividades que os cristãos estão fazendo aqui, baseada em que e para quem. E também nós falamos sobre o julgamento, né? O julgamento dos pecadores pelo Calvário, o terceiro julgamento, o julgamento de Israel, o quarto julgamento, o julgamento das nações,
o quinto julgamento, o julgamento dos anjos caídos, daqueles anjos que acompanharam Lúcifer, e o sexto julgamento, o julgamento do trono branco, que é diferente do julgamento do tribunal de Cristo, porque no tribunal de Cristo serão julgados apenas as obras. No julgamento do grande trono branco será julgado as ações das pessoas, ações que foram feitas presenciais e ações que foram feitas ocultas, porque a palavra do Senhor diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Então, naquele grande dia, no grande dia do tribunal, do grande trono branco, aliás, será manifesto as obras de Deus. E nós lemos ontem, como tema principal, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 ao 15. Foi a leitura inicial. Então falamos também que o apóstolo Paulo, para descrever o tribunal de Cristo, ele vai usar a palavra bema, né? A palavra bema, que no grego significa plataforma elevada ao pódio, né? Onde, segundo o apóstolo Paulo, essa plataforma fica entre o céu e a terra, onde será montado o tribunal de Cristo. Também essa plataforma, essa palavra bema, era utilizada nos Jogos Olímpicos, onde os vencedores, os atletas que disputavam ali aquela carreira, subia no pódio para receber da mão do juiz a sua recompensa, o seu galardão, a sua coroa. Dessa mesma forma, ele transfere para o dia do tribunal de Cristo, onde os cristãos subirão numa plataforma, aqueles que venceram, para receber da mão do Senhor Jesus a sua coroa ou seu galardão. E a gente aprendeu que nem todo mundo vai receber galardão, porque as obras das pessoas serão julgadas, se foram feitas em Deus, se foram feitas em Cristo, se foram feitas no Espírito Santo, se foram feitas relaxadamente, se foram feitas no homem. Raimundo, Lídia, Maria chegaram aqui. Então eu estou fazendo uma revisão, gente, da aula que foi ontem sobre o tribunal de Cristo. Então essas pessoas, nem todos receberão galardão. É por isso que lá em Romanos, capítulo 5, 14 e 10, vai dizer: por que você julga o seu irmão, sabendo que todos nós iremos passar pelo grande tribunal de Cristo, né? Então, em 1 Coríntios 5:10, também vai estar escrito que todos nós iremos passar pelo tribunal de Cristo e que os crentes devem ter ciência disso. Então, Paulo, ele alerta: Joselma já chegou, Deus abençoe. Aurinéia já chegou, Deus abençoe. Então, Paulo alerta aos cristãos para terem a ciência de que todos nós, pastor, ministros do Evangelho, pregadores, membros da igreja, sem escapar, todos nós iremos passar pelo tribunal de Cristo e as nossas obras serão julgadas, não é? E haverá um julgamento, esse julgamento será o fogo, né? Nós teremos o julgamento, esse julgamento será o fogo, né? O fogo que julgará as nossas obras. Então, a gente falou sobre as obras que são feitas em Deus, que essas obras são o ouro, né? O ouro representa as obras feitas em Deus. Falamos também sobre a prata representa as obras daqueles cristãos que fazem a obra de Deus visando a redenção do Calvário, visando Cristo, visando o Calvário. Então, o cristão que trabalha para o Senhor e que as suas obras são para Jesus, essas obras são consideradas como prata, não é? E também nós vimos as joias, as pedras preciosas, que simboliza o Espírito Santo. E nós falamos ontem, no estudo de ontem, que não dê suas pedras aos porcos, né? Valorizando as ações do Espírito Santo. Rosa Darley já chegou.
valorizando a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então a gente não deve estar discutindo com ninguém religiões, a gente não deve estar transferindo para ninguém as revelações dadas, os pensamentos dados por Deus. A gente deve ter cuidado a quem nós iremos nos direcionarmos, ensinar aquilo que temos aprendido, para que não possamos estar lançando nossas pedras aos porcos. Isso foi muito interessante e muito gostoso de ver. Então, quando o crente está fazendo a obra para Deus, ele está fazendo a obra no ouro. Quando o crente está fazendo a obra pensando na redenção do Calvário, ele está classificando a sua obra como prata. E quando o crente está fazendo a obra no Espírito Santo, ele está fazendo a obra em pedras preciosas. Foi isso que nós vimos ontem. E isso também já chegou. Nós vimos também que o cristão ele pode fazer suas obras no feno, que é uma obra sem renovação, do Espírito Santo. Nós vimos também que o cristão pode fazer as suas obras na palha. A palha simboliza a falta de espiritualidade, de estabilidade. Nós falamos sobre isso ontem. Toda obra que é feita na palha é feita sem um real compromisso. Então, se uma pessoa está fazendo a obra de Deus sem um real compromisso com esta obra, ele está fazendo essa obra em palha. E essa palha não aguentará o fogo que vai sair da boca do Senhor para julgar as nossas obras. E também falamos a respeito das obras que são feitas no homem. Essas obras representam a madeira. Toda a madeira, ou a madeira, simboliza a natureza humana. Então, todas as pessoas que fazem a obra de Deus para ser visto pelos homens, para ser elogiado pelos homens, todas as pessoas que fazem a obra de Deus para aparecer para os homens, essas pessoas, na verdade, estão fazendo a obra de Deus, suas ações, ainda que sejam muitas, ainda que sejam numerosas, mas se suas ações estão sendo direcionadas para que o homem veja, para que o pastor veja, para você ganhar crédito, então essas obras são feitas, na verdade, para o homem, e essas obras são classificadas como madeira, e madeira não aguenta fogo, não é isso? Para você ver que a Arca da Aliança, ela é feita, foi fabricada com uma madeira de acácia, uma madeira mais dura, mais resistente, mas ela teve que ser revestida, né, de bronze puro, né, porque a madeira não aguenta fogo, não é isso? Vanusa Maria já chegou aqui, Deus abençoe. Algumas pessoas chegam e saem, né? Outras ficam e outras saem, mas não tem problema, vamos continuar. Querido, hoje eu gostaria de fazer uma leitura, fiz uma revisão da aula passada, quem estava aqui já compreendeu o que eu falei, porque assistiram a aula ontem, então já compreenderam. Então vamos para a aula em si. Eu gostaria de ler com vocês lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 16. Será a leitura de hoje. Jeremias 31, 16. Então pegue sua Bíblia aí, confira comigo. Nunca seja espertos. Nunca acredite em tudo que é falado. A Bíblia é o manual. A Bíblia é o manual da nossa referência, é a bússola. E tudo que as pessoas disserem, pregarem, ensinarem ou instruírem deve estar passando pela peneira da Bíblia. A Bíblia é a bússola do crente que dá a direção. Então, todos os conceitos devem ser comparados com a Bíblia. Se esses conceitos, por mais bonito que seja, por mais gradual que seja, se esses conceitos não estiverem amparados pela doutrina dos apóstolos, pela Escritura, esses conceitos não passam de conceitos humanos. Então, todos os conceitos devem ser examinados pela Bíblia.
Assim demonstraremos maturidade como cristão. Amém, irmãos? Ok? Combinado aí? Está combinado aí? Então compare com a Bíblia. Abra aí Jeremias 31:16. Por isso que hoje, Joselma, Rafael Soares, por isso, Joselma, que hoje há uma implantação de uma heresia tão fácil na igreja. Se fosse só na igreja era fácil. Às vezes essas heresias, irmão Idson, é plantada no coração dos crentes. Por quê? Porque uma pessoa tem palavras bonitas, porque uma pessoa tem conceitos bonitos, aí a pessoa pega, já acredita na pessoa sem conferir nas escrituras. E quando esses conceitos é implantado no coração do homem, acabou, ninguém tira mais. Então hoje o diabo tem uma facilidade muito grande de implantar conceitos no coração dos homens, porque os homens, por ver a beleza do conceito, por ver a beleza desses conceitos, já deixa cair nos seus corações. Por isso, na aula passada, eu falei sobre a igreja de Laodiceia, e o Senhor disse: com tudo que deves guardar, guarda Laodiceia e Filadélfia, nos estudos passados. Então eu falei que Deus disse: com tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Eu falei aqui, o nosso coração deve estar guardado pela palavra. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Algumas pessoas não entendem esse versículo, por mais citado que seja. O que é guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus? Guardar a palavra no coração é ter a palavra de Deus na mente, para quando essas heresias chegar, você comparar a palavra de Deus com os pensamentos ideológicos que estão surgindo. No momento que eu tenho a palavra de Deus no meu coração e chega um pensamento ideológico, ainda que seja bonito esse pensamento, mas se não estiver de acordo com a palavra que está guardada no meu coração, então eu não aceito. Se eu não tiver essa palavra no coração, então eu estou sucinto a cair no engano. Por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, ele disse: eu tenho na minha memória, como o Rafael aqui pregou um dia desse, o auxiliar Rafael, eu tenho na minha memória a palavra de Deus, para que quando vier algumas heresias, algumas teologias ideológicas de homens, ela, quando chegar na minha mente, eu compare ela com a palavra, e na medida que eu comparo as ideologias humanas com a palavra de Deus, então eu não aceito, eu rejeito as ideologias humanas, porque eu tenho a palavra de Deus guardada no meu coração. Por isso, guardei a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Esse é o ensinamento em relação a esse versículo. Então, confira, né? Hoje eu estava dizendo na igreja o que vai derrubar crente. Nos últimos dias, o apóstolo Paulo vai descrever em 1 Coríntios capítulo 4, o que vai derrubar crente não é álcool, não é drogas, não é prostituição. O que mais vai derrubar crente são heresias, ensinos errados. Está escrito lá: o Espírito Santo expressa que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, né? Ensinamentos de demônios, de homens que cauterizaram a sua mente. Então, nos últimos dias, o que vai mais fazer crente desviar são falsos ensinos. Então, confira a palavra de Deus. Pegue a palavra de Deus, ande com ela na mão e ande com ela na mente. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31 e versículo 16. Diz a palavra de Deus: assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Eu quero hoje falar sobre o segundo ponto do nosso estudo, que é Tribunal de Cristo, o Tribunal de Cristo. Falamos que o Tribunal de Cristo tem 3 propósitos. Quais são? O primeiro propósito nós discutimos ontem, que é
julgar as obras. O tribunal de Cristo vai ser o momento em que as obras, as nossas ações serão julgadas. Então, aquilo que nós fizemos, se foi para Deus, se foi em Cristo, se foi no Espírito Santo, se foi relaxadamente, se foi para os homens. Todas essas obras, tudo aquilo que nós construímos e produzimos durante a nossa vida cristã, será julgado. Se você tem um ano de crente, então tuas obras construídas durante esse um ano de evangélico serão julgadas. Da mesma forma, aquelas pessoas que têm 26 anos de crente, então todas as obras que eles fez na igreja, de um simples levar um copo de água, a um trabalho mais expressivo, a um trabalho evangelístico, a um louvor cantado, a um trabalho administrativo que o Senhor entregou para dirigir um órgão, uma mocidade, união feminina, os senhores. Qualquer trabalho que seja que o Senhor te entregou na obra será julgado. A forma de que você fez. A pergunta não é quanto eu fiz. A pergunta não é a montante do que eu fiz. Porque tem muita gente que fica sobre o altar da montante. Fica dizendo, eu fiz isso, eu ganhei tantas almas, eu conquistei tantas pessoas para Jesus, eu fiz tanta coisa. Mas o que vai ser julgado não será a quantidade de obras que serão julgadas, mas o que vai ser julgado é para quem foi feito essas obras, se para Deus, se para Cristo, se para o Espírito Santo. Porque no momento que as obras daqui, os conteúdos aqui produzidos, foram feitos para mim aparecer, essas obras ou será palha, ou será feno, ou será madeira. E esses materiais que classificarão as minhas obras, que eu fiz para aparecer, para me mostrar, esses materiais não aguentam fogo. O material que aguenta fogo é ouro, prata e pedras preciosas. E quando eu faço as obras de Deus, não pensando em mim, mas pensando na cruz, pensando na morte de Cristo, no Calvário, quando eu faço as obras de Deus movida pelo Espírito Santo, quando eu faço as obras de Deus pensando na glória de Deus, essas obras são aprovadas. Esse é o primeiro propósito do tribunal de Cristo, julgar as obras dos cristãos. E com muita contundência e evidências, nós estudamos ontem, não precisa repetir, porque quem estava aqui na aula de ontem sabe tudo isso que eu falei em detalhes. Foi sim ou não? Mas o tribunal de Cristo não é apenas para julgar as obras. Também o tribunal de Cristo tem como principal objetivo galardoar os cristãos de acordo com as suas obras. Depois que os cristãos serão julgados, as obras dos cristãos serão julgadas, eles receberão galardão. Foi isso que nós vimos isso. Então o tribunal de Cristo é para também entregar aos cristãos os nossos galardões. Amém, irmão? Nosso trabalho no Senhor não é em vão. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. O Senhor Deus é uma pessoa agradecida. Nós não estamos trabalhando para Deus de graça. Nós não estamos trabalhando para Deus sem ter recompensa. Aquelas pessoas que estão trabalhando para o Senhor de coração, de alma, de verdade, amém, irmão? Irão receber das mãos do Senhor o seu galardão. Então pare de chorar, pare de se lamentar, porque há galardão para o teu trabalho. Abro uma aspa aqui, dizendo que esse galardão é para as pessoas que fizeram um trabalho sincero em Deus, e não para as pessoas que usaram o Evangelho para subir, para alavancar, para lançar o seu nome na mídia.
O Evangelho não é plataforma para ninguém crescer, para ninguém se engrandecer. O Evangelho é o lugar para que as almas sejam salvas, para que as obras de Deus sejam feitas. Então as pessoas que usaram o Evangelho como pedestral para crescer e para aparecer, poderão ser salvas como se fosse pelo fogo. Mas as pessoas que se utilizam do Evangelho para fazer a obra de Deus, para a glória de Deus, para a manifestação da obra de Cristo, para a manifestação do Espírito Santo. Sim, é com essas pessoas que nós estamos falando a respeito do galardão. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, nós gostamos de conversar, de trocar ideias, de trocar conhecimento. Então você pode aí colocar, não deixe ficar as coisas paradas, monótonas. Então escreva, digite, coloque seu pensamento, se concorda, não concorda, fique à vontade, tá certo? Para que aqui não vire algo monótono, né? Já está monótono, a vida já está monótona, estamos afastados, já estamos distanciados, a questão do social. Então fale, converse, dê glória, se movimenta aí, crente, vamos fazer realmente um culto no lar. Então, o Tribunal de Cristo, em segundo lugar, o seu propósito é galardoar os cristãos de acordo com as suas obras. E eu gostaria aqui de falar de 4 tipos de galardões que o homem, que é o crente, poderá receber. E eu vou trazer referência. Então é bom você pegar aí um caderno para anotar os 4 tipos de galardões que poderemos receber. Ok? E eu vou trazer as referências bíblicas com o objetivo de você anotar essas referências. O primeiro galardão que o homem poderá receber é o galardão terreno da terra. Ok? Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 5, ou em Mateus capítulo 6, versículo 16, que diz assim, Mateus 6, 5, diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Em verdade vos digo, olha, quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então Jesus está aqui falando com pessoas que gostavam de aparecer, de mostrar que eram religiosos, que eram homens e mulheres de oração. Essas pessoas ficavam em pé nas sinagogas, iam para as esquinas das ruas orarem bem alto para ser visto pelos homens, e os homens dizer, olha que pessoa para orar, essa pessoa é muito espiritual, essa pessoa ora muito. Então Jesus, olhando para essas pessoas no seu tempo, que iam para as esquinas da rua para se mostrar espirituais, aí Jesus disse assim, essas pessoas de fato já receberam seus reconhecimentos, já receberam seu galardão. Na verdade, existem pessoas assim no dia de hoje. Existem pessoas que querem aparecer. Existe sim. Existem pessoas que querem ter o seu trabalho reconhecido pelos homens, elogiados, aplaudidos pelos homens, e fazem de tudo. Ora na praça, ora nas esquinas, fazem tudo para aparecer. Fazem tudo para que o nome dela ou dele esteja na mídia. De fato, essas pessoas já receberam o seu galardão e a sua recompensa, o seu galardão terreno. Amém? E eu digo que esse galardão aí eu não quero receber. Eu não quero receber galardão terreno. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas,
porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então existem pessoas que se mostram tristes, que se mostram que estão jejuando para se mostrar mais espirituais do que as outras, né, para se amostrar, não, essa pessoa, essa mulher de Deus, esse homem aí é cheio, essa mulher aí é cheia de Deus, se mostram de aparência. Eita, ninguém deu glória. Então essas pessoas se mostram aparentemente serem espirituais, que jejuam muito, que oram muito. Aí essas pessoas, para ganharem crédito, para ganhar confiança das pessoas, na verdade essas pessoas já receberam o seu galardão. Amém? Então esse fato aqui registrado nesses dois capítulos, Mateus 6:5 e Mateus 6:16, está falando de galardão terreno, pessoas que recebem elogios aqui na terra. Existe outro galardão, é o galardão da humildade. O galardão da humildade está descrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Vai falar do galardão da humildade, Provérbio 22, 4. Pesquisa aí. Então as pessoas que são humildes, as pessoas que fazem as coisas não para aparecer, mas para que a glória de Deus apareça em suas vidas, essas pessoas receberão da mão do Senhor o galardão da humildade. E existe também o galardão de profeta. O galardão de profeta está escrito no Evangelho de Mateus 10:41. Mateus 10:41. Diz assim: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de um justo, receberá galardão de justo. Ou seja, o respeito pelas pessoas de Deus, aquelas pessoas que respeitam os homens que têm ministério. Não é um ministério profético aqui, era um ministério reconhecido na época, mas hoje existem vários ministérios. O ministério pastoral, o ministério do presbítero, do diácono, do auxiliar, o ministério evangelístico, o ministério de missionário. Existem vários ministérios. E as pessoas que recebem um pastor na qualidade de pastor, receberá galardão. Uma pessoa que recebe o presbítero na qualidade de presbítero, receberá galardão. Uma pessoa que recebe o evangelista na qualidade de um evangelista, receberá galardão. Uma pessoa que recebe o diácono na qualidade de um diácono, receberá galardão. Uma pessoa que recebe o auxiliar na qualidade de um auxiliar, receberá galardão. Por que isso? Porque hoje há um desrespeito muito grande em relação às pessoas eclesiásticas. Isso pelos dois fatos. Há esse desrespeito às pessoas eclesiásticas por dois fatos. Primeiro, porque as próprias pessoas eclesiásticas não honram o seu ministério eclesiástico. Pastores têm deixado a desejar e não têm honrado o seu ministério pastoral. Presbíteros têm deixado a desejar e não têm honrado o seu ministério de presbítero. Evangelistas também não têm honrado, assim como o diácono não tem honrado o seu ministério de diácono, e os auxiliares não têm honrado o seu ministério de auxiliar. E por esse ponto as pessoas hoje, a mídia hoje, as pessoas hoje não honram a qualidade do profeta. Mas o versículo está dizendo: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão. O respeito pelas autoridades eclesiásticas. Quando a gente respeita, hoje ninguém tem mais respeito, não é, pelas autoridades eclesiásticas. Hoje há um desrespeito muito grande
As pessoas não medem palavra para falar de um pastor, de um presbítero, de um diácono, não quer nem saber quem é, se está em comunhão com Deus, se não está em comunhão com Deus, se é desmantelado, se não é. As pessoas abrem a boca, fala o que quer, fala o que pensa, fala o que não pensa. Então essas pessoas sem freio, sem direção, sem domínio próprio, né? Não pensam duas vezes para criticar. Então essas pessoas não estão recebendo o profeta com qualidade de profeta. Mas não é só o profeta não. Está escrito aqui, quem recebe um justo na qualidade de um justo, receberá galardão de justo. Então, esse respeito não é só para as autoridades eclesiásticas, para o profeta na qualidade de profeta, é para o justo na qualidade do justo. Então você olha para o seu irmão que está ao teu lado e diga assim, se tu quer receber galardão, crente, tu tem que me respeitar. Eita, grande, ninguém deu glória agora. Meu irmão, galardão de justo, galardão de profeta é para aqueles que recebem o profeta na qualidade de profeta, com respeito ao profeta. Mas existe o galardão do justo. Para quem é esse galardão do justo? É para aquelas pessoas que recebem o justo em sua casa, um crente que não tem cargo, não tem função na igreja, não tem funções eclesiásticas, mas é um justo, é uma pessoa crente, é um cristão, é uma pessoa que vive em comunhão com Deus, com a igreja. Essa pessoa deve ser honrada da mesma forma como o profeta é honrado, porque essa pessoa é justa, essa pessoa é temente a Deus. Então, quando nós respeitamos essas pessoas, na verdade, estamos respeitando ao próprio Jesus. Então, por quê? Lá em Mateus 10:42 está escrito, e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, a gente vê, nós temos que tratar as pessoas iguais, né? Com respeito. E a igreja precisa voltar aos tempos apostólicos. A igreja precisa voltar a pensar como a Bíblia pensa. A igreja precisa voltar aos conceitos bíblicos, aos conceitos doutrinários. A igreja precisa voltar aos conceitos cristãos, à ética cristã, o respeito mútuo. A igreja precisa voltar ao tempo em que o respeito era se dado ao pastor da igreja, aos presbíteros da igreja, aos diáconos da igreja. Também esses homens de Deus precisam também se conceituar-se no sentido de avaliar sua conduta, a sua forma de pensar, de agir, de falar. Oh, aleluia! O respeito precisa voltar à igreja. A pessoa tem que voltar a olhar o pastor como um homem de Deus e não como alguém que quer desfrutar das coisas da igreja. A igreja precisa ver os presbíteros como homens de Deus, os diáconos, não como pessoas relaxadas, pessoas sem compromisso. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro como servo de Deus, o respeito na igreja deve voltar-se à tona para que a igreja possa receber galardão. Às vezes a gente vê o irmão, por mais pequeno que seja na igreja, ele tem que ser respeitado. A irmã, por mais humilde que seja na igreja, a irmã pode estar calçando uma sandália havaiana. Isso não tem problema. Olha, gente, tem pessoas que olham de baixo para cima da pessoa, para olhar o que a pessoa está calçando, para olhar o que a pessoa está vestindo. Isso é bobagem. Nós temos que respeitar as pessoas do jeito que elas são. Amém? Quem respeita e quem recebe um justo, qualidade de um justo, receberá galardão de justo. Amém? Temos que respeitar as pessoas, gente. Diga para o irmão que está ao teu lado aí, você tem que me respeitar para receber galardão.
Se você não me respeitar, você não vai receber o seu galardão. Toma essa e dá glória a Deus. Diga de novo, repita de novo. Ô crente, ô varão, tu tem que me respeitar, varão, para que tu receba galardão, porque aqueles que respeitam um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Amém? Então, nós falamos que o tribunal de Cristo é para julgar as obras. Falamos muito bem ontem sobre isso. Em segundo lugar, o tribunal de Cristo é para galardoar. Existe o galardão terreno, são para aquelas pessoas que querem aparecer. Essas pessoas já receberam o seu galardão. Existe o galardão dos humildes, para as pessoas que fazem a obra de Deus com humildade. Provérbio 22:4, receberá galardão da humildade. Existe o galardão do profeta, para as pessoas que tratam o profeta na qualidade de profeta. Profeta aqui representa toda a questão ministerial. E também existe o galardão de justo, para as pessoas que respeitam o justo na qualidade de justo. E aqueles que der um copo de água fria a um desses pequeninos, o Senhor coloca assim, a um desses pequeninos, de verdade, de modo algum, perderá o seu galardão. Quando nós damos um copo de água sequer a um desses pequeninos, a um desses crentes que a gente pensa que não tem credibilidade, mas no céu eles são reconhecidos perante o Senhor. Amém? Em terceiro e último lugar, para concluirmos o nosso estudo, o tribunal de Cristo tem como principal objetivo coroar os cristãos de acordo com as suas obras. Preste atenção, vou fazer uma revisão. O tribunal de Cristo não é para julgar o crente, ok? Isso aí ficou certo, sim? O tribunal de Cristo não é para julgar o crente, é para julgar a obra do crente. É para julgar o que o crente fez aqui na terra, ok? Então, o tribunal de Cristo tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é julgar as obras, ok? Isso aí a gente já eliminou ontem. Segundo, o tribunal de Cristo é para dar galardão. Isso aqui a gente eliminou agora, ok? Julgar as obras, distribuir os galardões. Em terceiro lugar, o tribunal de Cristo é para coroar os cristãos, ok? Esse é um dos objetivos do tribunal de Cristo. Nivaldo Batista, Deus abençoe. Pelo que estou vendo aqui, Nivaldo Batista é de Sebastião Pó, ok? Em terceiro lugar, o tribunal de Cristo tem como principal objetivo de coroar. Vamos repetir? Primeiro objetivo do tribunal de Cristo é julgar as obras. Anota aí. Segundo, galardoar. Terceiro, coroar. Ok? Agora vamos falar de 5 tipos de coroa. Ô glória! 5 tipos de coroa que nós iremos ser coroados. Então guarda o que tu tem para que ninguém roube a tua coroa. Pai do Senhor, presbítero Edivaldo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Deus abençoe, seja bem-vindo à Escola de Pregadores. Um abraço, querido, no Senhor, na sua esposa Bigas, em nome de Jesus. Pega aí um caderno, gente, anota isso aí. Isso aí são informações muito preciosas. O tribunal de Cristo não é para julgar as pessoas. O tribunal de Cristo é para julgar as obras das pessoas. E já falamos disso. Então, segundo as obras, nós teremos o direito de receber 5 tipos de coroa, ok? Vamos lá. A primeira coroa, anota aí. A primeira coroa é a coroa da justiça. A coroa da justiça, que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 ao 8. Coroa da justiça. A coroa da justiça será entregue aos militantes, os que combateram, os que fizeram combates da fé. Aquelas pessoas que combateram na obra, pessoas que fizeram a obra do Senhor, militantes na fé, abriram pontos de trabalho,
evangelizaram, nunca se deixaram esmorecer, nunca sequer abaixaram a cabeça, mas sempre avante, sempre firme, lutaram para a expansão do Evangelho, lutaram para o crescimento do Evangelho. Essas pessoas, esses combatentes, esses homens de Deus, não é? Como nós conhecemos da nossa igreja, como o pastor Diomedes, como o pastor Amário Félix, que nós conhecemos ele, esses homens de Deus que lutaram na obra, que combateram na obra, esses homens de Deus receberão uma coroa chamada de coroa da justiça. Essas pessoas que lutaram para o Evangelho chegar em países distantes, como Paulo, né, um combatente da fé que lutou para que a obra de Deus crescesse em toda a Ásia Menor. O apóstolo Paulo abrindo igrejas, ganhando almas, esqueceu de vida. Tem alguns que esqueceram até de casar-se, de ter filhos, deram a sua vida para que hoje você estivesse sentado aí, ouvindo essa live, ouvindo alguém falando de Jesus. Teve pessoas que sofreram naufrágio, teve pessoas que foram espancadas, teve pessoas que foram jogadas aos leões para serem devoradas. Teve pessoas que por conta, para hoje você está aí sentado com o ventilador ligado, no mínimo é um ventilador ligado, ouvindo o pastor falando através de uma live para você. Mas existe por trás dessa história combatentes da fé, pessoas que combateram com justiça, pessoas que atravessaram mar, oceanos, oh glória a Deus, pessoas que não se deixaram desvanecer, pessoas que não se deixaram se abater pelas lutas, pelas perseguições. Essas pessoas receberão do próprio Senhor Deus a coroa da justiça, né? Essas pessoas, amém, irmãos? Por isso o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, a gente se esquece, né? Às vezes a gente está sentado no púlpito com cadeiras confortáveis, né? Microfone, som, e a gente se esquece que por trás dessa história existem pessoas que combateram, existem pessoas que tiveram que andar quilômetros e quilômetros para chegarem numa igreja, existem pessoas que lutaram, que sofreram, que não tiveram direito de sequer ter uma família. Pense nisso aí, gente, pense nisso. Tem pessoas que não teve nem direito de ter uma família, teve pessoas que não teve nem direito de se casar para levar o Evangelho. Hoje nós estamos sentados na nossa poltrona, na nossa casa e ainda reclamando. Então, essa coroa da justiça será entregue aos combatentes da fé, aos militantes, aqueles que saíram na luta erguendo a bandeira manchada com o sangue de Jesus e dizendo que não ia parar, que não ia deixar o Evangelho, que teria que levar o Evangelho até os confins da terra. Aí esses militantes, Timóteo vai dizer no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o próprio Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que ele combateu, apanhou, sofreu naufrágio, foi caluniado, espancado, ficou quase morto, mas, oh glória, mas tudo isso haveria uma recompensa, um galardão, a obra do Evangelho, há galardão para quem milita, há galardão para quem trabalha nesta obra. Uma palavra que o Senhor está me movendo dizer, gente, chegou a hora de pegar o machado e voltarmos para o Rio Jordão, para cortar madeira, para que a obra do Senhor cresça. Chegou a hora, gente. Abias, Pai do Senhor, Abias, Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. A igreja, eu vou nem apontar vocês.
Eu preciso acordar, preciso colocar a minha mente para pensar e pensar nessas pessoas que combateram o Evangelho, pessoas que hoje já dormem no Senhor. Outras estão vivas ainda, mas já estão cansadas, já estão velhinhas, já não podem fazer nada. Eu podia citar o nome de muitas aqui, muitas pessoas que militaram aqui em Rosário para que a obra do Senhor pudesse estar de pé hoje. Pastores que passaram antes de mim, que sofreram, que andaram, que militaram nessa obra, irmãs do círculo de oração, irmãs que já dormem no Senhor. Essas pessoas, esses militantes, emociona, né, gente? Essas pessoas militantes, o Senhor não se esqueceu delas, porque Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Essas pessoas, como a minha avó, né, que no tempo da divisão que houve entre as igrejas, ela precisou carregar tijolo na cabeça, areia na cabeça, para construir um templo. Então, pessoas que não faltavam culto. Eu me lembro muito bem que minha avó, de domingo a domingo, estava na igreja, uma fiel dizimista, uma pessoa que não faltava um culto, seja de festa, seja de pouca gente. Hoje os crentes, já vai, viu? Hoje os crentes estão muito acomodados, muito light. É isso mesmo, é isso mesmo, muito light. Mas eu tive a honra de conhecer pessoas militantes que já dormem no Senhor, como a irmã Maria de Lourdes Lins. Vocês não conhecem, mas era uma pessoa militante da União Feminina, lá na minha cidade, em Barreiros. Uma mulher que nunca faltou um culto, mesmo tendo suas dificuldades de audição, mesmo tendo sua dificuldade de visão, não enxergava bem, mas estavam ali militando na fé, ganhando almas para o Senhor, evangelizando. Faz vergonha, gente, a gente perceber hoje, a geração de hoje, aquelas pessoas de idosas saíram nas ruas evangelizar, já idoso mesmo, pessoas idosas com diabetes, pressão alta, mas eram militantes, gente. Então essas pessoas iam para a rua ganhar almas para Jesus. Hoje precisamos acordar, porque o Senhor está dizendo: eu vou dar coroa às pessoas, eu vou coroar as pessoas. Deixa eu ver o que Joselma colocou aqui, que deve ser muito importante. Deixa eu ler. Apesar das dificuldades, faziam com alegria. É isso mesmo, Joselma. Joselma é uma conhecedora desse fato que eu estou falando. Se o evangelista Edilson está aí ainda, o evangelista Edilson é conhecedor do que esse fato do que eu estou falando. Então são pessoas militantes. E o Senhor está dizendo: uma coroa de justiça está guardada, que o Senhor, o próprio Senhor, o justo juiz, nos dará naquele dia. Aí Paulo acrescenta: não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo estava reconhecendo que não apenas ele era militante, mas existiam outros cristãos. Eu quero ter essa característica. Eu, como pastor, quero ter essa característica de militante. Eu não quero ser um dormente, um dorminhoco, uma virgem louca que dormiu enquanto se precisava fazer a obra. Eu não quero ser um dorminhoco. Eu quero ser um militante, porque um militante na obra, ele terá a coroa da justiça. Amém, irmãos? É a primeira coroa que será dada pelo justo juiz, que será a coroa da justiça. Anota aí, gente, isso é importante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo: me deu uma sede agora de fazer alguma coisa para Jesus. Me deu uma sede agora de fazer alguma coisa, eu não sei, mas me deu uma sede de militar nessa obra, de fazer essa obra, sem tantos aparatos, que hoje temos tantos aparatos, tanta coisa que não tem nada a ver com nada a ver, né? A obra natural, a obra de Cristo, a verdadeira obra do Senhor. Não com esses aparatos que hoje estão sendo criados aí. Muitos aparatos e pouca obra. Eu falo tudo mesmo. A segunda coroa que o Senhor nos promete está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. É a coroa da vida. A coroa da vida, ela será entregue àqueles que perseverarem em meio à tentação.
aquelas pessoas que resistirem à tentação. Está escrito lá em Tiago 1,12: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Anote isso, gente, por favor. Então a coroa da provação serão dadas àquelas pessoas que vencerem a tentação. Olha, gente, durante essa quarentena eu vou falar algo aqui evidente, algo que eu não retrocedo em falar e falo a verdade. Olhe, depois dessa quarentena, onde as igrejas pararam as suas atividades, as atividades da igreja, hoje nós estamos percebendo que as atividades da igreja eram muito importantes, os louvores, as orações do círculo de oração, os dias de oração. A gente achava que tinha muito culto, um reclamava, né? Tem muito culto, hoje temos quase nenhum. E essa parada, eu continuo dizendo, da igreja, isso fez com que as pessoas ficassem dentro de casa, sem fazer nada, com a mente parada, sem nenhuma atividade. E essa mente parada, passiva, essa mente sem nenhuma atividade, começa a pensar em coisas que não convêm, começam a pensar em coisas que não são. E muitas pessoas porque não vão me dizer e não vão falar, também não quero saber. Mas muitas pessoas estão sendo tentadas. Muitas pessoas estão sendo tentadas a beber. Outras estão sendo tentadas a se prostituírem. Outras estão sendo tentadas em fumar. Nunca mais fumou. Estão sendo tentadas agora porque a mente deu essa parada cauterizada. Então muitas pessoas estão se aproveitando. Já não estão indo para a igreja mais. Mesmo com uma escala aberta para 10 pessoas ir, as pessoas já estão se incomodando, ficando incomodadas em casa, sem querer ir mais para a igreja. E a gente nota isso, essa frieza espiritual batendo na porta de muitos crentes. E o apóstolo Paulo está dizendo que o problema não é ser tentado. Ser tentado todo mundo vai ser. Ser tentado, a proposta vai surgir. Muitas propostas irão surgir. Isso não é tentação. Muitas propostas vão surgir, muitas pessoas vão surgir, muitas tentações vão surgir para que você saia, para que você caia, para que você... muitos pensamentos vão chegar assim: não está tendo culto mesmo, ninguém vai saber, o pastor não vai saber, os irmãos não vão saber, não está tendo culto mesmo. Então tu peca aí, depois quando voltar aos cultos tu volta. Isso é engano de Satanás. Isso é engano. Mas o Senhor está dizendo, lá em Tiago 1,12, feliz o homem, feliz, não triste, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Tiago 1,12. Então o problema não é a tentação, a provação vai vir, os oferecimentos vai vir, as pessoas vão oferecer prato de lentilha para você comer, vão oferecer pratos, sobremesas deliciosas, então, do pecado. Então vai vir de todos os lados, por pensamento, por ações. O problema é que não só que essas lentilhas venham, o problema é você ceder essas lentilhas, né? Nós temos que ter cuidado para, durante esse período de não atividade da igreja, ou quase não atividade, a gente ter cuidado de ter a nossa vida devocional, a gente orar, a gente ler a Bíblia, a gente procurar ouvir palavras contundentes, a gente procurar evitar pessoas que nos tentem, que nos traga tentações. A gente precisa evitar o máximo para que quando passar esse período de provação, a gente possa receber a coroa do nosso Deus, que é a coroa da vida, ok? A terceira coroa, a primeira coroa é a coroa de justiça, anote aí. A segunda coroa é a coroa da vida e a terceira coroa é a coroa de gozo.
esta coroa de gozo será entregue a todos os ganhadores de almas, pessoas que de fato ganharam almas para Jesus. Eles receberão esta coroa de gozo. Amém, irmãos? A outra coroa, ganha almas para o Senhor para receber essa coroa de alegria, porque em lágrimas saímos para evangelizar, mas trazemos os nossos molhos. Amém? Glória a Deus. É isso mesmo, presbítero Divaldo. Nós, como presbíteros, pastores, temos que orientar a igreja nesse momento difícil para se manterem livres das tentações, ok? Então vamos para a quarta coroa. A terceira coroa é de gozo para aqueles que ganharam alma para o Senhor. A quarta coroa é a coroa incorruptível. A coroa incorruptível. Essa será entregue aos cristãos que vencerem a carne e o mundo. Aos cristãos que resistirem ao desejo da carne e aos desejos do mundo. Vocês não sabem, está escrito lá, anote aí, gente. 1 Coríntios 9, 24 ao 27, está escrito assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio vocês também. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o faremos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurrando o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o faço de meu escravo, para que depois de ter pregado para muitos, não venha eu mesmo ser reprovado. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim que ele controlava o seu corpo, seus desejos carnais, suas vontades da carne, ele se subjugava, assim como um lutador que vai para uma luta lutar, ele precisa perder quilo, ele precisa estar em dieta, ele precisa comer uma comida balanceada para não perder a luta, ele faz todo esse esforço, submete seu corpo a um jugo para vencer. Um lutador faz isso para vencer uma luta e ganhar uma coroa corruptível, uma coroa que se acaba, uma coroa que perece, mas ele faz todo esse esforço. Um corredor, ele para correr no dia da corrida, o que é que ele faz? Ele não pode dormir tarde da noite, ele acorda, vai fazer caminhada, exercício físico, comer uma comida abastecida de vitamina C, vitamina D, ele se esforça. Vamos para a festa, não vou, vamos para tal lugar, eu não posso ir, tenho que dormir cedo, porque eu tenho uma corrida para ganhar, eu tenho uma coroa para ganhar. Ele faz todo esse esforço para ganhar uma corrida, que na verdade é uma corrida perecível, depois ele recebe elogio, ganha um troféu, ali aquilo perece. E nós estamos correndo com um alvo, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é receber o galardão do Senhor. Quanto mais nós temos que emurrar o nosso corpo, dizer não ao pecado, dizer não ao cigarro, dizer não à bebida alcoólica, dizer não à prostituição, dizer não aos convites que vêm. O nosso corpo tem que ser subjugado. Não, eu não quero, eu não posso, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um objetivo. E qual é o teu objetivo? Meu objetivo é ver Deus, meu objetivo é ver o céu, meu objetivo é ser coroado por ele. Eu não quero isso, Satanás. Satanás vai estar apresentando a você várias coisas, várias bandejas, várias situações, várias tentações, vem de todos os lados, vem da esquerda, vem da direita, mas você vai dizer: não, eu estou subjugando o meu corpo para ser aprovado com Deus, para ser aprovado para com Deus. E quando eu for aprovado, oh aleluia, e quando esta vida aqui cessar, e quando tudo aqui terminar, tudo que está aqui vai terminar um dia, tudo que está aqui vai ter um ponto final. As tentações, as provações, as aflições, as perseguições,
tudo isso vai acabar, e quando tudo acabar, quando eu chegar no pódio, quando eu chegar no bema, quando eu chegar no pódio, na plataforma, o santo juiz, o apóstolo Paulo vai dizer, o santo juiz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele estará nos esperando com uma coroa para coroar-nos, e então a gente vai dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Muitas, escute aí, escute o que eu vou dizer agora, através da palavra de Deus. Muitas pessoas ficarão para trás, assim como numa corrida. Muitas pessoas que não se prepararam, muitas pessoas que não tiveram a vida disciplinar, não disciplinaram a sua vida, não disciplinaram o seu corpo. São crentes que vivem em desvaneio, são crentes que estão na igreja carregando a Bíblia na mão, mas vivem uma vida dissoluta. São crentes que vivem uma vida de todo jeito, crentes que não disciplinam o seu corpo. Igual a Daniel, quando estava preso no palácio de Babilônia, ele venceu as tentações, verdade. Crentes que não disciplinam o seu corpo, crentes que vivem dentro da igreja e depois vivem fora, fala o que quer, fala palavrão, tem palavrão na boca, é horrível isso. Crente que fala palavrão, toda letra, P, C, D, F, G, H, crentes que não se disciplinam, crentes que vivem uma vida dissoluta. Essas pessoas estão até correndo, sabe? Mas vão ficar para trás. Mas existe crente, canta, que se disciplina, que diz não, mesmo sendo tentado, mesmo fraco, mesmo tendo poucas forças, está lá escrito em Apocalipse, mesmo tendo poucas forças, não negasse o meu nome. Oh, glória! Mesmo aí o Senhor está esperando a gente, presbítero Edivaldo. O Senhor Jesus, o justo juiz, segundo Paulo, está esperando a gente. Sabe o que ele tem nas mãos? Ele tem nas mãos uma coroa para nos entregar, uma coroa de glória para aqueles que resistiram, disseram não ao mundo, disseram não à cachaça, disseram não às drogas, disseram não às mulheres, disseram não ao pecado, disseram não aos vícios, canta, disseram não, eu não aceito, eu estou submergindo o meu corpo. Mas deixa de ser besta, crente. Ainda vê essas pessoas com essa conversa. Tem pessoas, cadê que José me escreveu? O Senhor tem misericórdia desses. Então, vem com muitas conversas, tu não é crente não, depois tu pede perdão, menino. Aí tem pessoas ficando para trás. A corrida tá acontecendo, a corrida está acontecendo. Tem pessoas ficando para trás com a garrafa de cachaça. Eita, Jesus tremendo. Tem pessoas ficando para trás com um bico de cigarro na boca. Tem pessoas ficando para trás com as mulheres da vida, com a prostituição. Tem pessoas ficando para trás nessa corrida com as mentiras, com as corrupções. Tem pessoas ficando para trás nessa corrida com o desvaneio. Tem pessoas ficando para trás perdendo tempo falando da vida dos outros, falando da vida do pastor, falando da vida da esposa, da família do pastor. Estão ficando para trás. Mas Paulo está dizendo assim: eu não fico para trás, eu tenho um alvo a alcançar, eu tenho um pódio a alcançar, eu tenho um destino a alcançar, uma coroa a receber. Então ele disse: eu esmurro meu corpo para que pregando a outro eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Ninguém deu glória, ficou aí todo mundo parado, sem dar glória. Ficou difícil agora de dar glória. A coroa de glória será para essas pessoas. Aliás, a coroa incorruptível. E a quinta coroa, eu estava falando da coroa incorruptível. A quinta coroa é a coroa de glória. Essa coroa será entregue aos pastores que apacentaram o rebanho de Deus. 1 Pedro 5, 2 ao 4. Está escrito assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância,
mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Então, alguns pontos aqui que são eminentes dos pastores, que as ovelhas têm que entender. Que as ovelhas têm que entender isso. Primeiro, o pastor, ele deve cuidar das ovelhas não por força. Tem pessoas, aí, viu, irmão Idson? Tem pessoas que pensam que o pastor é o dono da igreja. E tem pessoas que já vai ou não vai? Vai ou não vai? Tem pessoas que ficam dizendo, e o pastor não está vendo não? Mas ao texto, o que é que o texto diz, gente? Lê Bíblia, gente. 1 Pedro 5, 2 ao 4. O pastor, o tema poderia até ser esse. O pastor que vai receber coroa. Eita, grande, forte. Vou preparar uma mensagem nesse texto aqui para pregar. O pastor que vai receber coroa. Qual é o pastor? O pastor que vai receber coroa tem que ter essas identidades aqui, ó. Irmã Vânia, é verdade, Jesus tem misericórdia de mim. Tem muita gente ficando para trás, Edvânia, agarrada com as coisas desse mundo. Já vai, viu? Embaraçada. Depois eu vou trazer um estudo desembaraçando-se das coisas desse mundo, amém? Vou trazer um estudo depois sobre isso. Glória! Vai ser forte. Grande. Já estou vendo, viu? O estudo. Amanhã não tem estudo não, viu? Para você não ficar esperando. Só vai ter segunda-feira. Continuamos. E eu vou procurar o estudo que eu fiz há muitos anos. Desembaraçando-se das coisas desse mundo. Vai ser forte. Então o tema poderia ser até assim. O pastor que vai receber coroa. Qualquer dia desse eu vou pregar. Primeiro, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Primeiro, o pastor que vai receber coroa é o pastor que tem cuidado do rebanho. Amém, irmão? Amém? Dê glória aí. Anote aí, gente. Faça aí sua pregação, que aqui é a escola de pregadores. Então, o pastor que vai receber coroa é o pastor que cuida do rebanho. Segundo, ele cuida não por força. Então o pastor não está na frente. Eita, Leonardo Amaral. Pastor Leonardo, né? Meu amigo, eu amo esse pastor. Esse pastor é meu amor da minha vida. Embora que ele esqueceu de mim, né? Ele esqueceu de mim, mas tem nada não. Então, primeiro, o pastor que receberá a coroa é o pastor que cuida do rebanho. Segundo, não por força. Existe crente que acha que a gente somos dono do rebanho, dono das ovelhas, e quer que a gente trate o rebanho. Existem crentes que ainda estão no tempo antigo, que acham que o pastor era aquele homem que sentava na banca e ficava dando ordem. Vai fazer, vai tu, Maria, vai tu, Ciclano. Então, aí Paulo, gente, isso aqui é antigo, né? Quantos séculos já não tem essa palavra? Paulo está dizendo assim que o pastor que vai ganhar galardão é aquele pastor que não trata com força. Irmão, autoridade, eu vou até escrever algo sobre isso. Eu já comecei até a escrever algo sobre isso. Depois vocês vejam. Não é bem um livro, mas vamos dizer que é um livro. Eu estou até escrevendo sobre isso. Autoridade, construindo autoridade. É o tema de um livro que eu estou escrevendo. Construindo autoridade. E construir autoridade não é gritar com ninguém. Então as ovelhas, viu, irmã? Cadê o nome dela? Joselma, sim. Viu, irmã Joselma? Autoridade. As pessoas acham que autoridade é quando aquele pastor grita, quando aquele pastor perde o desequilíbrio na frente dos membros, dá murro na banca, no púlpito. Se o pastor não for assim, é um pastor molenga, é um pastor sem moral. As pessoas dizem mesmo assim, menina, essas pessoas não têm conhecimento, essas pessoas não estudam a Bíblia. Porque o pastor que receberá galardão é o pastor que não usa de força. Olha,
Conduzir ovelha, quem tem ovelha sabe que conduzir ovelha não é conduzir porco nem boi. O porco, você já viu um porco sendo levado para o matadouro? O porco é arrastado, é uma agonia terrível, e ele grita, e ele se esperneia, e 3, 4 pessoas saem puxando o porco. Você já não viu isso não? Então, pastor não é pastor de porcos, e nem muito menos de bezerro, de touro, que dá chifrada, esperneia. Pastor é pastor de ovelha, e pastor não guia ovelha empurrando as ovelhas. Ele sai na frente e as ovelhas seguem ele, assim ou não é? Eu estou falando alguma mentira aqui? Então, guiar, ter autoridade, não significa gritar em púlpito. Ter autoridade não significa dar murro no púlpito ou gritar com algum membro. Também, isso não quer dizer que a pessoa é molenga ou um banana. Ter autoridade não é isso. Ter autoridade é ter respeito das ovelhas. Então, se as ovelhas respeitam você, as ovelhas vão te respeitar na tua ausência e na tua presença. Construir autoridade não é construir medo nas pessoas. Construir autoridade não é construir medo a ponto das pessoas dizerem assim, já viu o pastor, olha, a gente estava fazendo errado aqui, mas ele está vindo aí, porque as pessoas têm medo da figura do pastor. Isso aí não é construir autoridade, isso aí é construir medo. Construir autoridade é construir respeito das pessoas, é as pessoas te respeitar a você, dizer, não, isso daí, esse homem aí, ele tem testemunho, ele tem vida no altar, ele é um homem de Deus. Isso é construir autoridade. E quando um pastor precisar gritar, ele já perdeu a autoridade. Quando um pastor precisa gritar na igreja para que o membro obedeça a ele, é porque ele já perdeu muito tempo a sua autoridade. Aí, o pastor que recebe galardão é aquele que guia o rebanho, não por força, mas voluntariamente. Amém? Amém? Pastor Leonardo acho que saiu, entrou de novo. Então, em segundo lugar, o pastor que receberá o galardão é aquele que não guia o rebanho por torpe ganância, né? É um absurdo a gente ver pastores aí com torpe ganância usando a massa para se promover, para enriquecerem. Isso é um absurdo. Terceiro, o pastor tem que ser pastor porque Deus o chamou com felicidade, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. As ovelhas não é herança do pastor, as ovelhas são herança de Deus, e as ovelhas têm que entender isso. Eu já vi membros na igreja, talvez seja um de vocês que estejam aí dizendo, o pastor não está vendo, tem que empurrar, tem que ser mais duro, tem que botar... Gente, a herança é de Deus, nós fazemos a nossa parte. E qual é a parte do pastor? Ensinar, instruir o rebanho, orientar, corrigir, disciplinar quando necessário, mas a herança é do Senhor. Servir, e um dos principais objetivos do pastor é ser exemplo para o rebanho, né? E quando aparecer o sumo pastor, o pastor dos pastores, então aquele pastor alcançará a incorruptível coroa de glória. Aprenda isso, que autoridade não é gritar. Eu não preciso gritar na minha casa para ter autoridade. Autoridade é respeito. Quando eu tenho respeito das pessoas, eu tenho autoridade sobre as pessoas. Amém, irmão? Ninguém deu glória. Em quarto lugar, o tribunal de Cristo revelará 7 honras aos vencedores. Posso continuar, gente? Já estou terminando. Posso continuar? Hein, gente? Diga aí, se vocês quiserem parar, a gente para. Vou esperar os irmãos se decidirem. Posso continuar? O quarto,
O primeiro, o tribunal de Cristo é para julgar as obras. Segundo, o tribunal de Cristo é para galardoar. Terceiro, o tribunal de Cristo é para nos dar as coroas. E eu falei de 5 tipos de coroa. Agora, o quarto e último ponto, o tribunal de Cristo é para revelar as 7 honras aos vencedores. Também um tema aqui, é um tema, quem gosta de pregar, já anota aí. 7 honras aos vencedores. 7 honras. Diante da plataforma, que no grego significa bema, a gente vamos ter 7 honras. Se você não é honrado aqui, se você nunca foi honrado por ninguém, nem na sua casa mesmo você é honrado, lá no céu, diante do justo juiz, que é o nosso Jesus, você terá 7 honras. Quantas honras? 7. Posso continuar, irmão? Amém, Joselma? Sim, pode. Amém, Joselma. Então, lá diante do tribunal, quem está entendendo isso aí? O tribunal de Cristo, vocês nunca mais vão esquecer. O tribunal de Cristo não é para julgar a pessoa. Não é para julgar a pessoa do pastor Ivanildo. O tribunal de Cristo é para julgar as obras que eu fiz durante meus 26 anos de ministério. Já fazem 26 anos que sou crente. E desde alguém diz, eu só tenho 5 anos de ministério, faz 5 anos que eu sou presbítero. Eu tenho 26 anos de crente e 26 anos de ministério, porque no primeiro dia que eu aceitei Jesus, já recebi o ministério. O primeiro ministério, eu já recebi o ministério da vida. Aleluia! O ide anunciai. Então eu tenho 26 anos de ministério, porque no primeiro dia que eu levantei minha mão, eu já tinha um ministério. Amém, irmão? Recebe essa, anota e leva para casa. Então, no tribunal de Cristo nós teremos 7 coroas, ou 7 honras. Seremos honrados 7 vezes. Para quem nunca recebeu a honra e não queira receber mesmo, lá teremos 7, anota aí as 7 honras, tá certo? Tudo vai ser baseado na Bíblia. Confira a Bíblia. Primeira honra, aos vencedores. Comeremos 7 honras aos vencedores, anota aí. 7 honras aos vencedores. Primeira honra, os vencedores comerão da árvore da vida. Amém? A primeira honra. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aos que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso. Olha, Adão e Eva não tiveram direito de comer da árvore da vida, porque antes dele comerem da árvore da vida, eles comeram da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Antes que ele comesse da árvore da vida, Deus tirou eles do paraíso. E a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, está esperando os vencedores. O fruto da árvore da vida está no paraíso de Deus, esperando quem venceu o mundo, quem venceu o pecado, quem venceu o diabo, quem vencer as tentações. Vai recebendo aí que está descendo. Oh, glória! Oh, aleluia! O fruto, aleluia! Giovânia chegou agora, Deus abençoe. Giovânia Cláudia. Ô, Giovânia Cláudia, você aceitou Cristo já? Você voltou para o Evangelho? Me dê uma resposta aí. Você voltou para o Evangelho já? Então, veja só. Os vencedores, eu estou sentindo Deus aqui. Os que venceram o diabo, que venceram a carne, o que venceram o mundo, o que venceram as tentações. O fruto da árvore da vida está esperando essas pessoas. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvido, ouça. Eu falei aqui nas aulas anteriores, por isso que é bom vocês acompanharem as aulas anteriores. Eu falei aqui que ouvir o Espírito Santo não é ouvir com o ouvido. Ouvir o Espírito Santo é entender o que ele está dizendo, é ouvir com a mente. Então ouça
entendam, compreendam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso, que está no meio, está lá a árvore da vida guardada por 2 anjos, 2 querubins. Mas aqueles que vencerem terão o direito de comer da árvore e nunca mais morrerem. E segundo, os vencedores são 7 honra. Primeira honra, ainda não foi? Tá certo, só isso apenas. A segunda honra, tá certo, Giovanni, continua aí conosco, nos ouvindo. A segunda honra são 7 honras aos vencedores. Coloca aí, escreva aí, 7 honras aos vencedores. Os que vencerem terão direito a 7 honras. A primeira honra é comer da árvore da vida que está no paraíso. É uma honra para nós comermos da árvore da vida. Anota aí. A segunda honra aos vencedores receberão não receberão, aliás, o dano da segunda morte. Nós não receberemos. Sabemos que a primeira morte é a morte do corpo físico. Essa é a primeira morte. A segunda morte, a palavra morte significa separação. Quando o espírito se separa do corpo humano, o espírito, a alma, o corpo humano tomba. Então ele morre. Morte é separação. A segunda morte é a morte eterna, a separação do homem eternamente de Deus. Mas em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Então essa honra, a segunda morte não terá direito sobre nós. A terceira honra aos vencedores. Os vencedores comerão do maná escondido e terá um novo nome. Amém? Aqueles que vencerem o mundo, Satanás, as tentações, eles comerão do maná, o maná lá, aquela semente de coentro com gosto de mel, que está escrito lá em Êxodo, que caiu do céu, maná do céu, e o povo guardava, fazia bolo gostoso, aí foi guardado dentro da Arca da Aliança. Então o Senhor está dizendo que comerá o maná do céu. O maná é a palavra, glória, na sua essência. Aí Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Se você não gosta do seu nome, embora o meu nome é muito bonito, meu nome é Nivanildo, veja que nome bonito, né? Mas se você não gosta do seu nome, não se preocupe, né, irmão Idson? Eu não sei se é Idson, se é Ivison, não sei quem é. Mas se você não gosta do seu nome, não se preocupe, porque lá você receberá um novo nome. Aleluia! Receberá uma pedra branca, uma nova história, um novo recomeço. E sabemos que para termos um novo recomeço, precisamos ter outro nome. Quando alguém quer ter um novo recomeço na vida, o que é que ele faz, presbítero Edivaldo? Essa pessoa coloca-se outro nome, né? Eu quero recomeçar, aí bota outro nome. O Senhor está dizendo assim: aqueles que vencerem terão um recomeço, eles receberão uma pedra branca. Essa pedra branca é a história, o nome Rosa Darling, né? O nome Rosa Darling é bonito, mas se ela quer receber outro nome, ela vai ter que vencer. Glória!
venceu o mundo, o pecado, e ali, gente, receberemos uma pedra branca. Essa pedra branca significa algo que nunca foi escrito, uma história diferente. Ah, Jesus, tem gente que diz assim, se eu pudesse recomeçar a minha história, se eu pudesse recomeçar do princípio, tinha tantas coisas que eu fiz, não faria mais. Não é isso que a gente diz. Então o Senhor está dizendo assim, aos que vencerem, eu vou dar o direito de vocês recomeçarem, entendeu, irmão Idson? De recomeçarem com um novo nome. Eu quero. Eu também quero. Eu acho meu nome bonito. Ô, glória. Mas eu acho, gente, eu acho. Se vocês não acham, eu acho. Aos que vencerem, entendeu aí, irmão Idson? Aos que vencerem, receberão o direito. Aos que vencerem, receberão o direito de começar de novo, gente, do zero, de ter uma nova vida, uma nova história, um novo recomeço. Aos vencedores, eu darei o direito de receber uma pedra branca, e nessa pedra você receberá um novo nome. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que Ele ama. Os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, e nem subiu nem ao pensamento do homem. Ninguém nunca pensou nas coisas boas que estão preparadas para os vencedores. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem. São essas coisas, irmão Idson, que Deus tem preparado para mim, para você. É por isso que vale a pena dizer não a Satanás, dizer não às drogas, dizer não à prostituição, dizer não ao álcool, vai para lá álcool, dizer não aos delitos que o diabo está oferecendo. Não, eu não quero. Por que você não quer? Eu não quero porque coisas boas que olhos não ouviram, que ouvidos não ouviram, que nunca chegou na mente do homem, já vai, são os que Deus tem preparado para mim. 1 Coríntios 2, 9, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que eu amo. Eu amo ao Senhor, eu amo a Jesus Cristo, e tudo isso está sendo preparado para mim. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? A quarta honra dos vencedores. Anota aí, a quarta honra. Está anotando aí, Idson? A primeira honra, comer. Anota aí, eu vou assoletrar. Primeira honra, comer da árvore da vida. Eita, grande. Segunda honra, receber e não sofrer dano da segunda morte. Anota aí, não sofrer o dano da segunda morte. A terceira honra, comer um maná escondido e receber um novo nome. Amém? A quarta honra, os vencedores receberão poder sobre as nações, poder de governo. Apocalipse 2, 26. Aqueles que vencer e fizer a vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, poder sobre as autoridades. A quinta honra, os vencedores receberão vestes brancas. Amém, irmão? Glória. Apocalipse 3, 5. Receberemos vestes novas, vestes brancas, né? Para vestir. Ô, glória. Amém, irmão? Ô, glória. Estou gostando disso aí, viu? Ô, glória, desse novo guarda-roupa do céu. Eita, grande. O guarda-roupa do céu, glória. Apocalipse 3, 5 diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante dos... Veja que negócio sério aqui, veja que negócio tremendo. Nós, antes de nos apresentarmos a Deus, né?
antes de nós nos apresentarmos a Deus e aos seus anjos, Deus, Jesus Cristo, vai nos vestir de santidade, porque Deus é santo. Deus é santo. Então Jesus Cristo vai nos dar uma veste branca que está guardado no guarda-roupa do céu, porque a gente não pode se apresentar sempre que eu leio a história de Cristo. A gente não pode ver o rosto, a face de Deus, porque Deus é santo, 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 santo. Não existe descrição da sua santidade, mas nós seremos preparados, receberemos vestes brancas e de maneira nenhuma o nosso nome será tirado. De maneira nenhuma o Senhor riscará o nosso nome do livro da vida. E quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai confessar-nos diante do Pai e diante dos anjos. Veja que cena bonita. O pastor da igreja entregará a igreja a Jesus. Jesus receberá a igreja do pastor e coroará o pastor com uma coroa de glória. Aí Jesus agora pega na mão da igreja, da noiva, e segue para o altar, onde está o trono de Deus. E lá no trono de Deus está sendo assistido pelos anjos, segundo Isaías capítulo 6, os anjos, os serafins, que possuem 6 asas, com 2 cobre o rosto, com 2 voa, e com 2 cobre as pernas, e canta: santo, santo, santo é o Senhor. Então o Senhor Jesus vai apresentar a noiva ao seu Deus, mas a noiva estará vestida de veste branca, e o nome dela nunca será tirado do livro da vida. Por isso que é bom você confessar Jesus agora, enquanto você está em vida, dizer: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, porque diante do Senhor Jesus, Jesus também vai confessar você diante de Deus e diante dos anjos. Essa é a 5ª honra dos vencedores. A 6ª honra: os vencedores serão colunas do templo de Deus. Coluna quer dizer base de sustentação. Então Apocalipse 3,12: ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então Jesus colocará sobre nós o seu novo nome. Glória a Deus. Tem muita gente que escreveu aqui, eu não vi porque não rolou. Jacira, é verdade, glória a Deus. Deixa eu ver, muita gente escreveu aqui e eu não vi, tá vendo? Muita gente mesmo. Ok, agora tá certo. Então, seremos colunas. Diga assim: eu sou coluna, você é coluna no templo de Deus. E a última honra: aos vencedores assentarão com Cristo em seu trono. Eita, grande! Imagina eu passando pelo palácio do trono de Deus, quando olhar assim, está lá o irmão Idson sentado no trono com Cristo. Ora, Bassuri canta, aleluia! Quem é aquele que está sentado ali junto ao trono? Aí Apocalipse 3:21 vai se completar. Aos que vencer, primeiro, ele é um vencedor, lhe concederei, foi permitido, ele não está ali ele não é intruso, ele não está ali porque é intruso, ele não está sentado ali no trono porque é intruso, não. Ele é um vencedor. Eita, Camalabra Suri canta. Ei, irmão Idson? Então, aí imagine você caminhando pelo palácio de Deus, Alabra Suri canta. Aí tem um trono lá, de Camanávia, oh glória. Aí quem está lá? Aí o anjo perguntou: quem é aquele que está sentado ali no trono com Jesus? Se o anjo fosse nordestino.
Aí Apocalipse 3, 21 iria responder. Apocalipse 3, 21. É um vencedor. Eita, grande. É uma vencedora. Eita, glória. Porque você sabe que ela é vencedora. Olha a coroa dela lá. A coroa. Olha o novo nome que ela tem. O novo nome vai ser um nome que glorifica o nome de Jesus, viu? Olha o novo nome. Tu não está vendo as vestes brancas que ela recebeu, não. Tu não está vendo o fruto que ela está comendo, não. O fruto que ela está comendo é o fruto da árvore da vida. Tu não está vendo o maná, a porção de maná, bolo de mel. Eita, grande, grande na terra. Ô glória! Tu não está vendo que ela está comendo. Eita, grande, está forte. Tu não está vendo que ela está comendo maná do céu, não. Tu não está vendo que ela tem autoridade sobre as nações. Tu não está vendo que sobre ela... Eita, grande! Aleluia! Isso é para quem disse não ao pecado. Isso é para quem disse não ao álcool. Isso é para quem disse não à prostituição. Não, eu não quero, eu não desejo. O meu corpo não aceita, o meu corpo vomita. Eu não aceito isso. Orabassuri canta. Aí, quem é que está sentado ali no trono? Porque está escrito em Apocalipse 3, 21. Leia aí, gente. Leia aí, gente. Quem é o pastor Leonardo? É ele mesmo. Ao vencedor, é um vencedor. Lhe concederei. Ele não está ali por intruso, não. Ele não está sentado ali porque está se amostrando, não. Porque tem uns que são intrusos e entrão. Ele está ali porque eu concedi e você não tem nada a ver com isso. Eu concederei que se sente comigo. Oh, aleluia! Sente comigo no meu trono. Assim como eu venci e assentei com meu Pai no trono. Fica à vontade, pode comer do maná, pode comer do fruto, pode pegar teu novo nome. Tem que respeitar o nome dele agora, viu? O nome dele era Mané, era Sebastião, agora vai ter um nome que glorifica o nome de Deus. Levante a mão para receber a unção que está sendo derramada agora. Eu rejeito o mundo. Diga, repita comigo. Vamos dizer uma só palavra. Eu rejeito o mundo. Eu rejeito a Satanás e seus banquetes, suas letilhas. Eu rejeito agora, em nome de Jesus Cristo. Eu rejeito agora. Eu não aceito esse prato de letilha. Eu vomito, eu coloco para fora. Não convém a minha natureza, não convém ao meu estado de cristão, não convém ao meu estado de servo, não convém ao meu estado de santo, não convém ao meu estado de crente, não convém ao meu estado de homens escolhido por Deus. Em nome de Jesus, a unção que está sobre o meu ministério, a unção que está sobre a minha vida, a unção que Deus colocou sobre a minha mente, me faz rejeitar as comidas do palácio da Babilônia. Em nome de Jesus, repita comigo, gente, por favor, declare isso. Declare o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Declare isso. E quando você declara, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Declare isso. O meu espírito, a minha alma, a minha mente não aceita as letilhas desse mundo. Eu não aceito. Eu vou me sentar com Cristo, Satanás. Eu vou me sentar com Cristo em seu trono. Eu vou comer do maná. Eu vou comer da árvore da vida. Eu vou vestir veste nova. Eu vou ter um novo nome. Eu vou ser coluna. Vocês pensam que eu sou qualquer coisa? Você pensa que eu sou qualquer pessoa? Eu serei coluna no templo de Deus e receberei o nome de Deus sobre a minha vida. Amém, irmãos? Eu não sei porquê, mas vou continuar ministrando, obedecendo ao coração, aos pensamentos que estão vindo em minha mente. Eu rejeito, repita comigo, eu rejeito
Eu rejeito ao mundo. Em nome de Jesus Cristo, eu rejeito ao mundo. Eu voltarei à casa do Senhor. Eu voltarei a ser crente de verdade. Eu voltarei a estar com o Senhor. Eu voltarei a orar. Eu voltarei a ler a Bíblia. Eu voltarei a chorar na presença de Deus. Eu voltarei, porque o Senhor me aguarda no pódio, esperando colocar sobre a minha cabeça a coroa. Então, Satanás, os desejos da carne estão crucificados em Cristo. Em nome de Jesus, eu aguardo um novo céu e uma nova terra. Oh, alabassuri canta. Oh, alamaná, suriquiminávia, suricanta. Oh, como simples somos. Oh, como frágeis somos. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Eu rejeito. Eu quero ser cristão de verdade. Eu quero andar na linha. Eu quero andar independente de igreja aberta, igreja fechada. Independente de quem esteja fazendo certo. Independente de quem está fazendo errado. Eu não quero saber. Eu quero saber que o céu está aberto para mim. Eu quero saber que há um trono me esperando. Há um Deus me esperando. Que sua face brilha mais do que a luz do sol. Receba um abraço dele agora. Sinta ele agora, camancho e debaixo, te abraçando. O que os olhos não viu, o que não chegou aos ouvidos dos homens, o que os homens nunca pensou, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, glória! Aos vencedores, como estou entendendo tudo, Jesus. Me perdoe, gente, me desculpa aí. Estou entendendo tudo, Pai. Alabassuri canta. Diga assim, gente, diga assim. Diga assim nessa conversa que nós estamos tendo. Diga assim, eu quero seguir Jesus. Diga comigo, por favor. Por favor, se vocês estão com lágrimas nos olhos aí, ou não estão, mas diga assim, olhe para a câmera do seu celular, embora que eu não esteja vendo, mas Jesus está vendo. Olha e diga assim, eu quero Jesus. Eu quero seguir Jesus. Se você puder escrever aí, porque as pessoas demoram tanto a escrever que dá agonia. Se você puder escrever aí, diz assim, eu quero Jesus. As pessoas que estão aqui na tela, que eu estou vendo aqui, escrevam aí, rápido, gente. Eu quero Jesus. Bota aí, vamos topar aí de mensagem. Eu quero Jesus. Vamos lá, presbítero Divaldo, Joselma. Vamos lá, Idson. Vamos lá, toda vez que esse nome lá, não vou arriscar dizer o nome dela. Escreve aí, eu quero Jesus. Apareceu primeiro aí, Lucicleide, eu quero Jesus. Vamos lá, pastor Leonardo, Divaldo. Bote aí, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Tem lá Rosa Darla, eu quero Jesus. Mais gente, coloque. Quem colocou, não coloque mais não. E disse, eu quero Jesus. Joselma, eu quero. Aleluia. Vamos deixar Jesus se sentir amado agora. Rafaela, eu quero Jesus Cristo em minha vida. Amém. Mais pessoas, coloque aí, eu quero Jesus. Coloque aí. Em nome de Jesus Cristo, coloca aí, eu quero Jesus. Eu vou tentar colocar também aqui, gente. Eu vou tentar colocar também aqui. Enquanto vocês colocam aí, eu vou tentar colocar. Deixa eu ver se foi. Marcicleide, eu quero Jesus. Edinaldo, vai colocando aí. Eu quero Jesus. Oh, glória! Deus seja louvado. Deixa eu ver se tem mais. Glória a Jesus. Edivaldo, presbítero, eu quero Jesus, eu quero. Quem não quer Jesus? Eu quero. Vai colocando aí, vai enchendo. Os vencedores sentarão com Cristo no seu trono. Mateus, José Carlos, eu quero Jesus. José Carlos Costa,
Eu não sei se é o diácono Carlos, eu acho que é ele. Acho que é ele. Mateus capítulo 20, versículo 20. Então se aproximou dele a mãe do filho de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido, e disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos, que esses meus dois filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis? Podei vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Então, para sentar, Policarpo chegou agora, rapaz, chega a dar uma pena, né? Chegando agora, Policarpo. Mas coloca aí, Policarpo, eu quero Jesus. Coloca aí. Então, gente, os filhos de Zebedeus queriam sentar no trono, mas Jesus vai colocar duas coisas primordiais para quem vai sentar no trono. Tem que beber o mesmo cálice que Cristo bebeu, e segundo, tem que ser batizado com o mesmo batismo que Cristo foi batizado. Que cálice é esse? É o cálice de morte. Eita! Que batismo é esse? É o batismo de morte. É o batismo que Paulo vai dizer assim: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso receber este batismo, beber deste cálice, para sentar no trono com Cristo. Amém? Então eu concluo, termino hoje. Foi muito bom estar com vocês. Eu sinto saudade de cada um de vocês. Se eu pudesse, ia dar um abraço em cada um de vocês, a cada um dos irmãos que estão aqui, o pastor que está aqui comigo, meu amigo, meu irmão, meu companheiro. Se eu pudesse, ia dar um abraço em vocês, do jeito que eu estou amoroso hoje, de Cristo, o amor de Cristo me transborda. Eu daria um abraço em você, mas se sinta cada um de vocês abraçado. Eu termino o estudo desta noite dizendo: os cristãos serão muito honrados no céu. Oh, glória! O céu, Jesus disse: eu fui preparar lugar. Então já faz alguns anos, né? Alguns milhares de anos, e então vai ser um negócio muito bonito. Os cristãos serão honrados. Segundo, devemos ter o cuidado para não estar trabalhando para o Senhor em vão, né? Pois a nossa obra um dia será submetida ao fogo. Essas duas coisas eu concluo, Tribunal de Cristo, concluo aqui, que no céu seremos muito honrados, mas cuidado para que as tuas obras e as minhas obras não sejam reprovadas no fogo, tá certo? Uma boa noite para vocês, a paz do Senhor, e vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos aí, sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Vá pensando nas coisas do céu. Vá pensando nas coisas de Deus agora. Que saudade, Senhor, eu tenho do Senhor. Que saudade eu tenho da tua presença, Deus. Que saudade eu tenho de quando andava nos teus palácios. Oh, alabassuri canta, eu preciso da tua vida em mim. Eu preciso do teu Espírito Santo em mim. Eu preciso da tua presença em mim. Aqui não é mais uma live, aqui é um momento espiritual de estar com o Senhor. Aqui é o momento de nos derramarmos em tua presença, Senhor. Aqui é o momento de abraçarmos, de contemplarmos a tua veste, de podermos, Senhor, sentir a tua glória em nós. Eu não quero ser apenas um crente, eu quero ser um amigo do Senhor.
Eu quero, Senhor, andar contigo, caminhar contigo, passear contigo. Quando o Satanás vier com os seus deleites, com os seus pratos, me oferecendo, eu posso olhar para Ti, ó Jesus, e Te amar como o único Deus, como Deus da minha vida, ó Senhor. Ora, manahaya de Kiminovia, como é bom estar nos Teus pés, como é bom ser criança na Tua presença, como é bom andar contigo, caminhar contigo, passear. Oh, nós não queremos sair daqui, Senhor. Nós não queremos sair da Tua presença. Nós não queremos ter queiminogas, que o Senhor nos deixe, Pai. Temos um mundo a enfrentar, os desafios. Pessoas que se dizem amigos, mas são traiçoeiros, querem ver a nossa morte, querem ver o nosso mal, ó Deus, e nós não poderemos vencer se o Senhor não estiver conosco. Renova nossas forças nesse momento que estamos juntos com esses poucos cristãos que nos assistem, mas não tem problema. Oh, nós queremos sentir a Tua presença agora. Converte a minha alma, converte. Eu quero ser crente, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero chorar na Tua presença, eu quero chorar de joelho, eu quero voltar a ler a Tua palavra. Canta. Eu não quero ser apenas assistidor de culto, eu não quero apenas estar carregando Bíblia na mão para dizer que sou cristão, não. Eu quero ter uma comunhão contigo, eu quero sentir a Tua presença de novo. Me renova, Senhor, nesta noite. Ora manda raia, ora machurina baixai, renova meus irmãos, renova o nosso amor pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por ter nos assistido. Amanhã nós não iremos fazer a live, não. Amanhã não estaremos aqui não, viu? Amém. Deus abençoe a irmã Joselma, José Policarpo, a irmã Zuleide. Ela tem que escrever o nome dela aí, senão eu não vou me lembrar. O nome dela, só quando ela receber a pedra branca, né? Eu sei que começa com L. A esposa de Augusto, o presbítero Edivaldo. É porque se os irmãos não colocaram o nome aí, eu não vou saber quem estava, não. O irmão Idson, Marcicleide, estava aí, Marcicleide, né, está aí conosco. Os irmãos têm que colocar o nome, não sei se a internet é lenta, os irmãos não colocam o nome. Eu não sei. Mas deixa eu ver aqui. A irmã Edinalva Gomes, Rosa Darley esteve conosco. Eu preciso de Deus, eu preciso de Cristo. Amém? Deus abençoe os queridos irmãos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Eu aconselho vocês, ao fechar essa live, eu aconselho vocês a colocar o celular um pouco de lado, dobrar os joelhos, ir para o seu quarto. Deus vai ter um encontro especial com vocês. Ainda que vocês não falem nenhuma palavra, mas eu aconselho vocês a se ajoelharem, dobrar os joelhos, pensar naquilo que nós falamos, que nós na verdade a gente fez um passeio, né, no céu hoje, né? Saudade de Cristo, saudade do Evangelho. Nós passeamos nos palácios, diante do trono de Deus. Foi muito bom o passeio hoje. Amém? Então eu aconselho vocês, agora mesmo, quando eu fechar aqui a live, vocês dobrar os joelhos e dizer: eu quero Jesus, eu rejeito o pecado, eu rejeito as drogas, eu rejeito tudo. Eu quero Cristo na minha vida, eu quero Jesus na minha vida, mais do que tudo, mais do que a própria vida, eu quero Jesus.
E você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, então aceite, receba Ele agora. Né? Receba, Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Eu não estou querendo sair não, sabe, irmão? Não vou mentir, porque a unção está tão gostosa. A unção está sendo derramada, está trazendo paz sobre as nossas vidas, entendeu? Mas eu vou ter que sair mesmo, em nome de Jesus. Eu não sirvo a Cristo porque sou pastor. Eu sou pastor porque sirvo a Cristo. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau para vocês. Um beijo em cada um de vocês.